bebamos muita água nesse período agora de baixa umidade, né? Durante o outono, depois da chegada do inverno. É necessário que bebamos de 2 a 3 litros de água por dia. Pois Jair Bolsonaro anda chateado com a melhora da economia, que eu até nem consideraria tanto assim, mas para os padrões do caos, da destruição da economia nacional, da economia popular, durante o desgoverno satânico de Jair Bolsonaro, o que Lula faz no campo econômico causa muito ciúme nele e, com isso, o leva a brigar com o baixinho lá do mercado financeiro, Paulo Guedes, que representou o mercado financeiro e todo o mercado no governo Jair Bolsonaro, mandou no governo Jair Bolsonaro, governou de fato durante o período catastrófico ocupado pela presidência da República por Bolsonaro. O capiroto miliciano do Rio de Janeiro, que ocupou a presidência até 2022, ligou, segundo o jornal O Dia, não só ligou, aliás, nem ligou, ele mandou uma mensagem para Paulo Guedes perguntando por que Lula, em tão poucos dias de governo, já conseguiu cumprir uma das mais sensíveis promessas de campanha, que era o de baixar o botijão de gás. E que durante todo o governo dele isso não aconteceu. E por que não aconteceu? Cobrou, apertou, diz o jornal que foi até uma briga entre eles, ao que Paulo Guedes, com aquela grosseria característica do burguês que se sente dono do mundo e principalmente do Brasil, Paulo Guedes respondeu: olha, não dá para agradar os pobres o tempo inteiro, porque se agradar os pobres, desagrada os ricos que mandam neste país. Ponto. Apesar da grosseria, apesar da topeira que é esse homem, Paulo Guedes falou a verdade. Com uma linguagem absolutamente obtusa, ele disse a verdade. Ele diz quem manda nesse país. Portanto, quem manda no país como um todo, na economia do país, na indústria do país, no comércio, na agricultura, na produção de alimentos e transações com os alimentos, no dinheiro do país, na inflação do país, no Congresso Nacional, no Judiciário, quem manda são os ricos. Os 1%, que segundo alguns chegam a perfazer apenas 24 brasileiros que mandam no Brasil. E Paulo Guedes, que é representante desse modelo que impuseram ao país, representante da burguesia, representante do capitalismo rentista principalmente, o Paulo Guedes, dele todos nós nos lembramos, não é verdade? Nos lembramos da vez em que ele debochou das trabalhadoras domésticas, se queixando de que
Até as empregadas domésticas já fazem viagens internacionais e visitam a Disney World. Criticou, rebaixou as empregadas domésticas. Eu conversei com uma delas, uma presidenta de associação de trabalhadoras domésticas aqui no meu canal, e senti delas a indignação e a crítica sobre a ignorância de Paulo Guedes. Todos nós lembramos também daquele episódio da famosa reunião do dia 22 de abril de 2020, se não me engano, ou 2019, quando, diante de todos os ministros e ministras, acho que havia uma só, Damares, com o capiroto Jair Bolsonaro, do discurso de Paulo Guedes, que disse que já havia colocado uma granada nos bolsos dos inimigos. E esses inimigos a quem ele se referia eram os trabalhadores dos setores públicos do Estado brasileiro, chamados funcionários e funcionárias públicos. E a granada era o não aumento mais pela inflação dos salários, os reajustes salarial deles e delas. Tratou os trabalhadores e trabalhadoras de todas as áreas públicas do Estado brasileiro como inimigos dele, por não gostar de trabalhadores e trabalhadoras, por odiar os pobres. Isto é um pouco do que esse país guardará na memória dessa tragédia, desse obtuso, desse tosco Paulo Guedes servindo a outro, igual a ele, Jair Bolsonaro, que estava ao serviço dele e não o contrário. Mas ele falou a verdade. Quem manda nesse país são os ricos. E os ricos aqui são pouquíssimos, como acabei de identificar na estatística. 1%, ou 24 pessoas, que dá muito menos do que 1%, que mandam nesse país. E realmente eles não agradam aos pobres. Eles não agradam a ninguém. Eles não agradam a falsa classe média. Eles não têm interesse em agradar ninguém. Eles querem ser agradados na marra, roubando através da mais-valia, isto é, tirando do trabalho dos trabalhadores que numa hora por dia pagariam muito mais do que o seu salário. O resto tudo é entregue por dia, cerca de 6, 7, 8, 9, 10 horas por dia de trabalho, tudo entregue, ou melhor, roubado por esses ricos, que distribuem entre si em forma de lucros, de acumulação na composição dos lucros deles. Eles se tornam sócios na exploração. Então, na agricultura, os poderosos produtores do agronegócio se associam aos bancos para roubar dos trabalhadores e trabalhadoras. Roubar do país. Na indústria se associam aos bancos, se associam a outros setores da indústria, se associam ao comércio para compor os lucros e assim roubar dos trabalhadores e do país. O comércio se associa aos bancos, se associa à indústria, se associa a todos os setores, inclusive da agricultura, devasta o meio ambiente, tudo para acumular lucros no roubo aos trabalhadores. É assim que eles agradam o país. Então, Paulo Guedes estabeleceu com clareza a divisão de classes que há e o conflito de classes, a guerra diária
minuto a minuto, segundo a segundo nesse país. Com os pobres, quando atendidos, isto acontece em último caso, e com migalhas. Com migalhas, como vem acontecendo inclusive nos governos ditos de esquerda. Com migalhas, com sobras daquilo que cai como sujeira das mesas fartas pelo roubo feito pelos ricos, a quem o governo de Paulo Guedes, com seu capanga Jair Bolsonaro, procuraram agradar o tempo inteiro, como também Michel Temer o fez. Mas, além disso, esses ricos que mandam no país, como muito bem dito, disse este invocado, esses ricos são peritos em manobrar o Congresso Nacional, comprar deputados e deputadas, senadores e senadoras, para aprovar os seus interesses, embora eles não tenham voto algum. Eles não têm voto, eles não aparecem, eles não metem a cara, mas usam todos os artifícios, permanecendo sempre às sombras. E lá no Congresso eles aprovam sob compra, sob manipulação, sob corrupção, tudo o que eles querem. Inclusive o arcabouço fiscal corre riscos agora de novamente ser controlado por eles contra os desejos, objetivos do governo Lula de afrouxar o orçamento em favor de mais investimentos que tragam desenvolvimento, tragam injeção econômica para o desenvolvimento do país e um pouco mais de equidade nas relações de trabalho e na dignidade do povo brasileiro. Mas lá estão eles. Não eles com o relator da comissão que decide, que proporá à Câmara o texto final a serviço deles. Lá estão eles em maioria, a serviço. Lá estão eles, deputados e deputadas, a serviço dos interesses dos que Paulo Guedes disse que mandam no país. E mais, estes que mandam no país, a burguesia, além de manipular o Congresso, é aquela que faz as piores barbaridades, mas não conhece o que é lei, não conhece o que é julgamento, não conhece o que é condenação, não conhece o que é punição. Porque esta minoria de parasitas faz o que quer sem ser incomodada por ninguém num regime que é o regime deles, o regime neoliberal, o regime capitalista, que prefere muito mais se associar ao fascismo do que a quem realmente trabalha e traz a felicidade para esse país. Fora isso, estes donos do Brasil, segundo linguagem tosca de Paulo Guedes, donos do país, eles também, quando não se agradam, quando seus lucros começam a escapar das suas mãos em favor da classe trabalhadora, como propôs a presidenta Dilma, com os resultados, com os royalties do pré-sal e do petróleo, com 75% para a saúde e 25% para a educação, eles golpearam a presidenta. E o que temos? Se adonaram da Petrobras, privatizaram a Eletrobras e antes já tinham invadido em áreas produtivas estatais importantíssimas para fragilizar o Estado brasileiro e assim
lucrarem com as empresas altamente lucrativas que eram do povo brasileiro, com lucros a favor do povo brasileiro, que eles agora desviaram para eles, para se agradarem a si mesmos. Eles são os que mandam no país. Mandam contra o país, mandam contra o povo brasileiro, mandam contra a classe trabalhadora nas suas mais diferentes atividades, mas todas absolutamente essenciais. Na hora do PEG, eles trocam mão de obra humana por mão de obra tecnológica e jogam os trabalhadores e as trabalhadoras na miséria, na desqualificação, na indignidade. Esses são os que mandam no país para fazer do país isto, essa desgraça, essa tragédia, este inferno. Este é o país mandado pelos ricos que tanto Paulo Guedes procurou agradar. Para quem foi colocado, a favor de quem foi colocado Michel Temer, golpeando e traindo o governo da presidenta Dilma, o governo eleito pelo povo brasileiro. Foi por eles e para eles que se elegeu Jair Bolsonaro contra todas as falcatruas eleitorais, inclusive a de manipulação, quando praticando fake news, quando o próprio Tribunal Superior Eleitoral quase cassou a chapa Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão, só não o fez porque houve pressão dos que mandam no país para que isso não acontecesse, porque era do interesse deles a vitória e a manutenção do desastre que foi o governo do Paulo Guedes. Então, meus amigos e minhas amigas, os que mandam no país, segundo Paulo Guedes, eles não atacam somente o preço do gás, não roubam somente através do botijão de gás, elevado às estratosferas, não somente através dos preços, mas antes disto, roubando tudo o que é do povo brasileiro, principalmente a economia, guindando para cima, para os seus interesses, manipulações, e disso nós estamos cansados. E é bom dizer no final, quanto à última parte da frase do tosco Paulo Guedes, que não dá para agradar, aliás, a primeira parte, não dá para agradar os pobres a toda hora. Os pobres não querem agrado. Quem gosta de agrado é a burguesia. Os pobres não querem as suas cabeças penteadas como macacos. Os pobres não querem bajulação, não são acostumados com isso. Os pobres querem e precisam de justiça econômica e justiça social. Precisam de um outro modelo de democracia que não permita que funcionários, que peões, que mandaletes deste mercado feito pelos ricos e para os ricos que mandam no país, tomem conta do governo para destruir as vidas e esperanças do povo brasileiro. Nada de agrado. E nada de esperar disso que nós acabamos de ouvir de Paulo Guedes. É preciso que nós nos somemos, lutemos e a nós mesmos nos conclamemos a lutar para mudar este modelo dos que mandam no país, os ricos, para sermos nós, trabalhadores e trabalhadoras, os que decidamos no país para quem devem ser os frutos da economia e do trabalho. Abraços proféticos e revolucionários.